Bom dia, povo querido, bom domingo. Gente, Amós 6 agora aprofunda o chamado de Deus, iniciando agora algo forte que Deus vai trazer. O problema central não era a falta de culto nessa época que a gente está estudando Amós, nem a ausência de prosperidade, mas excesso de conforto espiritual. Nós estamos vivendo dias aqui que Deus está falando profundamente conosco. O povo ali confundiu estabilidade com aprovação divina. A vida seguia normal, economicamente funcionando, liderança instalada, religiosidade ativa. E isso gerou o quê? Uma falsa sensação de segurança. E olha que eu vejo isso no tempo de hoje também. Nós estamos vivendo megas igrejas prósperas. E a gente olha assim, uau, Deus está ali, né? Deus está. Era uma falsa sensação de segurança. Eles acreditavam que o juízo não viria. Porque eles estavam bem, pelo exterior deles, né? Na prática, estavam adiando, sabe o que? O arrependimento. Empurrando as decisões espirituais sérias para depois. Corações acomodados, lideranças confortáveis, mas indiferentes, sensibilidade espiritual adormecida. Amós está nos confrontando com uma realidade que nós vivemos. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Bom dia, bom domingo para você. Rosilene, Jaque, Roseni, bem-vinda a todas vocês. Ana Cristina, Deus abençoe cada uma que já está aqui comigo. Gente, eu estou muito feliz de estar ministrando essas aulas, essas palavras. Ontem eu estava conversando com Deus em relação a tudo isso. Eu falei, meu Deus, como é bom a gente estar com a visão aberta. Quando a gente lê, né, e Deus começa a confrontar e mostrar muita coisa que a gente vive hoje. Então, por isso a importância realmente a gente estar no devocional. A gente tem um compromisso, assim, como eu estou falando aqui, intencionalmente. Olha, hoje é o meu dia, meu horário é esse, e eu não abro mão do devocional. Vai para esse lugar. Porque Deus está revelando coisas tremendas. E a gente vai precisar desse conhecimento para tudo que a gente vai viver ainda na face dessa terra. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu abrir aqui. O Senhor é bom. Como é que vocês estão? Bom domingo, Gi. Penha, Deus abençoe. Ana, a vida de vocês. Vamos trazer agora uma mensagem mais forte ainda. Mais forte ainda hoje. Né? A gente está sendo muito privilegiado. Então esse versículo, ele expõe o ponto mais grave, né? A gente vai entrar no capítulo 7, que é o nosso foco hoje, mas eu estou fazendo lembrando aqui o que a gente está vendo, né, em Amós. Amós, ele nos ensina que quando o coração se acostuma com o pecado, Deus intensifica a sua forma de falar. Forte, né? Então, quando o nosso coração, né, ele ensina que quando o coração se acostuma com o pecado, ele intensifica. E a gente vai ver isso agora no capítulo 7. O que Deus falou agora, como que o tom da conversa muda. Isso é um espelho para a gente, né? Para a nossa vida, para o que a gente está olhando aqui fora, sobretudo para nós. Bem-vinda a todas vocês. Bem-vinda, Ivone. Deus abençoe também. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar, Senhor, mais esse dia, o domingo do Senhor, domingo abençoado, descanso, onde nós cultuamos, onde nós te adoramos, onde igrejas, Pai, estão reunidas para, Senhor, ou adorá-lo, para falar da tua palavra.
Esse é o propósito, Senhor, no descanso no dia do Senhor, para que a gente possa ter comunhão com o irmão. Pai, agora eu quero te agradecer porque já pela manhã podemos estar aqui ministrando essa palavra. Deus, fica conosco, nos orienta, continua iluminando a minha mente para que eu possa, Senhor, ministrar essa palavra no nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Amém? Vamos lá, Simone, bem-vinda. Gente, agora Deus, se Deus já falou, alertou e confrontou, e ainda assim o coração permaneceu confortável, o que Deus faz quando suas palavras já não produzem arrependimento? Vamos pensar aqui, o que Deus faz? Amós capítulo 7, ele vai trazer essa resposta para a gente. Aqui, Amós agora tem uma visão de gafanhoto, de fogo e de prumo. Vamos falar sobre isso. O Senhor Deus me mostrou o seguinte, Amós 7. Eis que ele formava uma nuvem de gafanhotos no momento em que começavam a brotar as plantas da entre-safra, ou seja, a cultura tardia que vinha depois de concluída a colheita reservada ao rei. Quando tinha acabado de comer toda a plantação, eu disse, Senhor Deus, perdoa, por favor. Eu quero falar sobre a intercessão. Olha o papel de Amós aqui, ele não acusa, ele não fala, ele está, Senhor Deus, perdoa, por favor. Como poderá Jacó sobreviver? Ele estava vendo destruição vindo através da visão que ele estava tendo. E ele entrou em intercessão aqui. Né? Depois ele fala assim, isso não vai... Aí Deus fala, então o Senhor mudou de ideia, eu vou explicar o que é isso, em relação a isso, e falou, isso não vai acontecer. Depois o Senhor Deus me mostrou o seguinte, eis que o Senhor Deus chamou fogo para exercer a sua justiça. Esse fogo consumiu o grande abismo e começava a devorar a terra. Então eu disse, Senhor, Deus, por favor, por favor. Como poderá Jacó sobreviver? Pois ele é pequeno. E o Senhor mudou de ideia em relação a isso e falou, olha a importância da intercessão. Também isso não vai acontecer. Mostrou-me também isto, eis que o Senhor estava sobre o muro, levantando a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me perguntou, o que você está vendo, Amós? Respondi, um prumo. Então o Senhor disse, eis que eu porei um prumo no meio do meu povo de Israel. Não posso mais ignorar o que fazem. Os lugares altos de Isaque serão assolados, e os santuários de Israel serão destruídos, e eu me levantarei com espada contra a casa de Jeroboão. Gente, nós entendemos muito a importância da intercessão, né? Ontem tivemos o Descende, que fala sobre o envio, né? É um evento que acontece, e ontem foi no Brasil, todo mundo viu, e entre outras coisas tem ali o ato profético, né? Que a Valnice fez, a Ana Paula. Então a gente vê que os intercessores na terra, ele tem o seu papel, né? De pedir misericórdia. Quem viu ontem o Descende? Então é um movimento, né, para chamar atenção, para poder levar as próximas gerações, a juventude, a entender a importância de proclamar o evangelho, de evangelizar, de fazer missões. Então é a geração anterior mostrando para a geração jovem a importância de ser enviado, né, para as nações, para pregar o evangelho, para pedir perdão, ensinando, né? É um ato profético de ensinar as próximas gerações. Vocês entenderam o que é o Descende? Então ali naquele momento, naqueles atos proféticos, eles sempre existiram. Eles sempre existiram. E a gente vê aqui na história de Amós, no capítulo 7. Se Deus já falou, alertou e confrontou, e ainda assim o coração permaneceu confortável, o que Deus faz então agora? Foi onde colocamos aí.
quando a intercessão interrompe o juízo. A primeira coisa que nós vimos foi a intercessão. O Deus que mostra antes de executar. Aqui nesse capítulo, ele nos apresenta um Deus que não age de forma impulsiva, mas que revela antes de agir. Ele mostra ao profeta visões que expõem o estado espiritual do povo e, ao mesmo tempo, abre espaço para a intercessão. Entendeu o que aconteceu aqui no capítulo 7, quando Amós entrou com a intercessão? A paz do Senhor Jesus, a paz. Amém. Amém, Roseni. Corrige, não entendi, Roseni. Paz do Senhor para todos também, para vocês. Então, é isso. Nosso Deus, ele é o mesmo. Tá vendo como é que o povo é o mesmo? É cíclico. Só que cada um na sua geração, da sua forma de intercessão, né? Então, ontem ali se reuniu um grupo de povos que traz uma representatividade, por isso que a Valnice falou, nós estamos aqui com uma representatividade e para poder levar até Deus um pedido, um número grande de pessoas. Então, isso é um ato profético. Bom dia, paz. Deus não envia juízo sem aviso. Então ele mostra alerta, medo, pesa, porque o objetivo nunca foi destruir, mas despertar. Aqui nós vemos 3 visões, gente. A visão do gafanhoto, a visão do fogo e a visão do prumo. Cada uma revela um nível mais profundo de crise espiritual de Israel e também do nosso tempo. Então a visão do gafanhoto. O Senhor Deus me mostrou isto, eis que formava gafanhotos no princípio do rebento da erva. O gafanhoto, ele representa perdas. Presta atenção aqui, ó. O gafanhoto, ele representa perdas progressivas, silenciosas, constantes, sabe? Nada acontece de uma vez. É pouco hoje, pouco amanhã, um pouco depois, até que quando se percebe, não há mais colheita. Isso é o gafanhoto. E aí, aqui falamos de pequenas, podemos trazer para a nossa realidade, essa aplicação, e falarmos de pequenas concessões. Pequenas coisinhas que a gente vai permitindo, isso pode, isso não pode. Ah, isso não tem nada a ver, né? Pecados tolerados, brechas não tratadas. Aí entra a gente que tem feito aqui um Ministério de Intercessão e da Plena. A gente tem um trabalho de libertação, tem um trabalho de mentoria. Nós temos os nossos seminários presenciais, que a gente ali vai fazer oração para tratar essas brechas. Aqui, lembre-se sempre o seguinte, essas profecias, esses profetas, eles estão pregando para crente, eles estão falando para o povo escolhido de Deus. Essas pregações, essas revelações, essas profecias não são para o ímpio. Então, era a situação espiritual que estava dentro do povo. E a gente vê isso também na nossa atualidade. E Deus está falando, Deus está usando as bocas. Deus está usando os intercessores para pedir misericórdia. Ontem a gente via o Eunice pedindo misericórdia, se jogando no chão. É ato profético. Tá? Com um grupo de pessoas, todos que estavam ali presentes estão em concordância. Então aqui falamos de pequenas concessões. Por exemplo, uma família que começa a negligenciar o altar doméstico. O altar de Deus dentro de casa. Entendeu? Não corrige, permite qualquer coisa. Permite música mundana, permite... Vai negociando o altar. Primeiro deixa de orar,
juntos, a gente vai perdendo, vai perdendo. Depois não conversa mais. Depois cada um vive sua fé isoladamente. Eu sempre me preocupo com isso. Então precisamos estar juntos em algum momento, como igreja, dentro de casa. Um líder que começa a relativizar princípios. Isso são pequenas concessões, isso são os gafanhotos, que vai destruindo a lavoura. Vocês estão entendendo? A lavoura vai sendo destruída assim. Quem está entendendo isso aqui? São pequenas concessões, pecados, brechas não tratadas. Um líder que começa a relativar princípios. Isso não é tão grave, né? Ah, todo mundo faz. Deus entende. Uma pessoa que mantém, por exemplo, hábitos ocultos, achando que não afeta ninguém, mas aos poucos perde a sensibilidade espiritual, a alegria, discernimento. Sim, não pode. Pessoas que mantêm hábitos ocultos, principalmente dentro de uma igreja, se você está na liderança, se você tem uma posição eclesiástica da igreja, o grupo espiritualmente é afetado. Lembra da capa de Acã? Amém? O povo é afetado. Então a gente vê essa comparação, né, do gafanhoto nessas coisas pequenas. Nada disso destrói de uma vez. Isso que eu contei aqui para vocês. Nada disso destrói de uma vez. O gafanhoto vai comendo aos poucos a lavoura. Pouquinho. Mas aí Amós entra com intercessão. Ele fala: perdoa, Senhor, como subsistirá Jacó? Perdoa, Senhor. Aí Deus responde: isso não acontecerá. Aqui aprendemos que quando há uma intercessão, Deus pode suspender consequências, tá? Porque aqui em Amós a gente está falando de consequências que virão. Eles já estavam decretado. Então, gente, a importância agora que eu quero te chamar como intercessora. Não é em vão o que a gente faz aqui, não é em vão a nossa oração. Não é em vão esses atos proféticos que a gente vê, porque Deus conhece o som dos corações que estavam ali ontem no Descende. Deus conhece os homens e mulheres que profetizam, que choram pela nação e que pedem ter misericórdia a Deus. Deus pode mudar o rumo das coisas por causa de um intercessor na terra. Lá em Ezequiel 22 fala assim: procurei um homem que se colocasse na brecha em favor da terra e não achei nenhum. E graças a Deus nós temos intercessores. O Brasil, ele é um celeiro de homens e mulheres intercessores. Por mais que a gente tenha muita corrupção, por mais que a gente está vendo muita igreja falsa, religiosa, nós ainda temos muitos intercessores aqui. Graças a Deus. E você faz parte disso. A gente faz parte disso como ministério de intercessão. Então vamos interceder sempre pela igreja, pedindo perdão. Nós pecamos contra o Senhor. Não sei se vocês viram ontem, quando a Valnice Milhões orava, ela falava assim: nós nos arrependemos, nós pedimos perdão. Lembra? Quem viu ontem? Fale para mim. Eu. Então, esse é uma intercessão profética que ela estava fazendo. Nós pedimos perdão, Senhor, como o Brasil, ela, Ana Paula, a outra profeta que veio americana, que a Ana Paula estava traduzindo. Então, assim, é sobre isso, para a gente entender a importância da intercessão. Amém? Mais gente viu isso ontem? Essa intercessão profética que a Valnice fez?
Muito é aquilo ali. Quem comprou e quem adquiriu o e-book de orações, eu tenho nesse e-book de orações a oração territorial. E ali a gente ora como coletivo, como igreja, para poder se arrepender do pecado. Né? É muito bom fazer essa oração. Eu vi, olhei. Aí aqui o que está acontecendo? Com a segunda visão agora. Para a gente fechar, quando há intercessão, Deus pode suspender consequências. E agora que a segunda visão fala do fogo. O Senhor chamou o fogo para exercer juízo. Então a coisa vai indo gradual. Primeiro vê as pequenas concessões. Aí Deus agora chama o fogo. O fogo já não fala de pequenas perdas, né, gente? Fogo agora fala mais de crises profundas, que atinge estruturas. Então, assim, a perda espiritual ela vai indo gradual. Então, aqui entra, por exemplo, quebras emocionais, escândalos espirituais, colapsos familiares e ministeriais. Aqui já entra essa proporção quando você vê. Então, quando chega esse ponto de escândalo, já estava minando já. Muita coisa ali. Tá? Então, por exemplo, uma crise conjugal que explode após anos de silêncio, orgulho e falta de diálogo. É tão perigoso isso, né? Um líder que cai publicamente porque nunca tratou feridas internas, vaidade ou falta de prestação de contas. Então, gente, eu sempre, quando eu leio isso aqui, quando eu estava meditando nisso, eu falei, meu Deus, é verdade. Quantos de nós que somos casados, né? A gente luta para manter um casamento, a gente luta para manter um diálogo dentro de casa. Eu sei que não é fácil, né? São várias fases, cada um vive uma realidade na sua casa. Mas busque em Deus em oração para que o seu coração não se perca, para que o Senhor te dê estratégia, para que o Senhor possa te ensinar como você vai conduzir essas crises, né, de relacionais. Às vezes você lida com pessoas que têm toxicidade, são pessoas muito tóxicas, são pessoas que têm um comportamento, né, difícil de se lidar. E a gente precisa ir para esse lugar de misericórdia, Senhor, como a gente vai fazer? Então, cada caso é um caso. A gente precisa, em todos os casos, apresentar a situação a Deus. Não a gente fingir que ela não está ali, ela está ali. E orar e pedir a Deus, Senhor, me dá estratégia, Senhor. Corta todo o laço do diabo, do inimigo, todo o intento dele, toda a armadilha que ele está preparando. Trabalha o meu orgulho, né? Essa falta de diálogo, me dá estratégia. Então eu sei que é isso que acontece. Outro exemplo, que o fogo já não fala de pequenas coisas, como eu falei, mas de crises profundas. Outra crise profunda é um líder que cai publicamente, porque nunca tratou feridas internas, vaidade ou falta de prestação de contas. Então, quando você vê uma liderança caindo, isso já são crises profundas, já é o fogo, não é mais o gafanhoto. Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou falando? Outra crise, quando chega, que é o fogo que representa, né, a destruição. Pessoas, por exemplo, que entram em burnout espiritual, porque serve muito. Serve muito e ora pouco. Aí ela entra em burnout espiritual. Um cansaço, um desânimo, uma empatia, que ela já até perde a vontade de orar. Olha aí, são crises profundas, então cuidado. Servir é muito bom, mas tem que ter equilíbrio.
E eu sei o que é isso porque quando nós passamos pelas igrejas que nós dirigimos, era uma atividade atrás da outra. Tá? E isso era algo que me incomodava muito, porque muitos eventos e poucos quebrantamentos de verdade, humilhação, momentos de dia com Deus. Então a gente precisa equilibrar esse negócio. Depois acontecem crises profundas, né? E a gente não sabe da onde veio, mas é porque já começou com os gafanhotos, pequenas concessões. Outro exemplo de crises profundas que o fogo representa, igrejas que crescem em número, mas colapsam em caráter, gerando feridas profundas no rebanho. Isso te lembra alguma coisa? Igrejas que vão crescendo, 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 mega construção, mas colapsam no caráter, começa a falhar, gerando feridas profundas no rebanho. Porque está crescendo, então eu preciso me adaptar ao crescimento, porque está vindo gente de tudo que é jeito, e aqueles remanescentes que estão ali sentem que a liderança mudou. Nós éramos de um jeito quando a gente era pequeno, o pastor, a liderança, e de repente começaram a trazer pessoas que começaram a modificar o sistema e a gente fica ferido. O rebanho fica ferido. Então, gente, temos que ter cuidado com isso, tá? O fogo, ele consome rápido. Ele revela aquilo que estava escondido debaixo da superfície. Ele estava debaixo. Amós novamente intercede. Cessa agora, Senhor, esse fogo. Ele está vendo a visão e pedindo a Deus para intercedendo. E Deus mais uma vez responde, também isso não acontecerá. Então aprendemos ainda que, ainda no meio do fogo, mesmo que esteja fogo aí, a intercessão tem poder de mudar o curso. Junta pessoas intercessoras e ora pela sua igreja, ora pelo seu pastor, ora por uma situação que você está vendo que está tipo assim, tá pegando fogo. Deus pode mudar o curso daquilo ali. Amém? Você crê nisso, intercessora? Por isso você está sendo treinada aqui, você está sendo preparada, forjada. Porque o intercessor, ele não pode ter o orgulho ferido e ele não pode ter vingança no coração. Ah, mas estava merecendo mesmo. Essa situação já estava passando do limite, olha aí. Era isso, tá vendo? Agora tá vindo aí, Deus está provando. Nós não podemos fazer assim como intercessora. Você vê Amós não acusa ninguém aqui. Ele só fala, Senhor, tem misericórdia, Pai. Eles não vão aguentar. Pegou? Pegou a visão? Então não é pra gente, o intercessor que tem compromisso com Deus, porque Deus sonda, gente, nosso coração também, tá? Ó, eu creio, amém, eu falei sobre isso ontem, isso aí, Jaque. Deus confirmando, então. Amém, eu creio. Então, gente, olha quanta coisa a gente aprende com Amós. Então aqui o cenário muda agora, não há intercessão, melhor, ainda no meio do fogo, a intercessão tem poder de mudar o curso. Agora a gente entra na terceira visão, que é o prumo. Eita Deus, agora é o prumo. Eis que o Senhor estava sobre um muro, feito de prumo, e tinha um prumo na mão. Aqui o cenário muda. Não há intercessão registrada. Deus agora mede. O prumo representa padrão. O prumo representa alinhamento. Verdade absoluta. Deus agora está com um prumo na mão. Olha isso, gente. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Você entende por quê que às vezes você vê profetas ou pessoas que têm um chamado profético da intercessão, como a gente viu ontem a Valnice, como a gente vê a Ana Paula Valadão, né?
de vez em quando, nas ministrações dela, ela quebrando a xícara, ela quebrando não sei o quê. Então, o profeta, ele tem um coração de Deus para alinhar o povo, para trazer, falar assim, se arrependa porque vai vir juízo, o Senhor já mostrou. Então, ele tem assim uns desesperos de vez em quando, porque para chamar a atenção do povo. Então, eis que o Senhor estava sobre um muro e com um prumo na mão. Aqui vai mudar as coisas. O prumo representa padrão, alinhamento, verdade absoluta. Porque depois de tanto aviso, gente, tanto aviso que Deus fez, chega agora um momento em que Deus, ele pergunta, sem palavras: isso ainda está alinhado comigo? Deus agora faz uma pergunta aqui dentro do texto, sem palavras. Isso ainda está alinhado comigo? Aí eu vou trazer aqui alguns exemplos para a gente pensar. Então, por exemplo, pessoas que continuam frequentando templo, né? Mas vive completamente desalinhado nos relacionamentos, no caráter, nas finanças. Ministério que mantém a forma, mas perder o temor. Tá ali cumprindo tudo certinho. Todos os rituais, todos os cultos, todas as festas, mas perder o temor. Permite tanta coisa. Negocia o púlpito. Porque aquele pregador é famoso, porque aquele pregador faz, acontece, não quer nem saber da vida da pessoa. Como é que ele anda. Mas a gente traz porque tá, né, faz movimento, faz barulho, chama atenção. Aí ele perdeu o temor. Cristãos que conhecem a palavra, mas não se submetem a ela. Uma fé baseada em experiência, não em obediência. Podemos responder essas perguntas, né? Isso ainda está alinhado comigo? Aqui não se trata mais de ignorância, gente. Trata-se de resistência consciente. Aqui já não é mais ignorância, porque falta de aviso não foi. Falta de mostrar não foi. Deus não tem o culpado por inocente. Você que anda e já sabe, Deus já te mostrou, já te orientou, você já viu. E você fala, mas eu estou em obediência. Essa obediência, ela te compromete. Porque você já teve o entendimento. O prumo não condena, ele revela. Tá? Mas se depois da revelação não há arrependimento, o juízo se torna inevitável. Então o prumo é para poder revelar o que está acontecendo. Aí quando a gente vai lá para o versículo 10, Amós e o sacerdote Amazias. Presta atenção aqui, ó. Amós e o sacerdote Amazias. São duas figuras aqui. O sacerdote, ele ficava junto com o rei, ouvindo o coração do rei, atendendo ao rei. Amazias, o sacerdote, ele tenta silenciar Amós, que vem trazer uma profecia para o rei, para a nação. Então ele fala aqui, ó. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós está conspirando contra o rei, no meio da casa de Israel. A terra não pode suportar todas as suas palavras. Preste atenção aqui. O sacerdote, vou contextualizar, os pastores, líderes, estão querendo calar a voz profética, porque não podemos suportar essas palavras. E a Bíblia fala que nesses últimos dias não suportarão a sã doutrina, nem lideranças que estão negociando. Ó, Amós está conspirando contra o rei no meio da casa de Israel.
A terra pode suportar todas as suas palavras? Não pode. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: sai daqui, vidente. Expulsando ele, ó. Sai daqui, vidente. Fuja para a terra de Judá e vá ganhar a vida por lá. Em Judá você pode profetizar, mas em Betel, daqui em diante, você não poderá profetizar, porque este é o santuário do rei, o templo do rei. Gente, vocês não têm noção como esses líderes, mega líderes, tentam calar a voz profética. E tem várias formas de você calar. Tem várias formas de você falar. Impedindo de forma sutil que as pessoas se envolvam com aqueles que saíram, que os seus membros não vão para determinados lugares que tem voz profética. Só que Deus tudo vê. E Deus vai dando tempo para esse povo se arrepender, mas Deus está vendo isso. Olha aqui, gente. Amós respondeu a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta. Eu cuido de gado e colho sicômoros. Mas, contudo, entretanto, o Senhor me tirou do trabalho de andar atrás do gado e me disse: vá abaixo. Oh, aleluia. Vá e profetiza ao meu povo de Israel. O Senhor me tirou. Gente, isso aqui é profundo. O Senhor me tirou de andar atrás de gado e me levou a dizer: vá e profetiza a casa de Israel. Vocês pegaram aqui a visão? O gado, já ouviu aquela expressão? Manada. Vocês estão como efeito manada, como gado. Deus vai tirar pessoas desses lugares que estão como manada. E você vai ser, pinçada daí, retirada daí, para você profetizar o que Deus está mandando falar. Por isso vai ter rejeição, por isso vai ter portas fechadas. Mas abre a tua boca e fala. Eita, gente, que revelação aqui profunda agora. Mas o Senhor me tirou do trabalho de andar atrás do gado e me disse: vá profetizar o meu povo de Israel. Portanto, agora ouça a palavra do Senhor. Você diz: não profetize contra Israel, nem fala contra a casa de Israel, pois bem assim diz o Senhor: a sua mulher se prostituirá na cidade, os seus filhos e as suas filhas cairão à espada, a sua terra será repartida a cordel e você morrerá numa terra impura. Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Aqui, lembre-se que Amós está profetizando antes da Babilônia, antes do cativeiro. E aqui ele já vai, deu a sentença. Então, Amazias, o sacerdote, ele tenta silenciar Amós. Sempre que a verdade confronta, guarda isso aí. Sempre que a verdade confronta estruturas religiosas, há resistência. Eita Deus, há resistência. Eu sei o que é isso. É incrível, incrível. Mas assim, eu fico tão maravilhada, porque ainda acontece nos dias de hoje. O que aconteceu aqui há mais de 2000 anos atrás, gente. Acontece no dia de hoje. Toda vez que você se levanta para se posicionar como uma voz profética, existe a rejeição, a resistência. Quando alguém prefere manter a aparência ao invés de tratar o pecado. Quando líderes rejeitam a correção, porque a correção ameaça a sua posição. Não traz mais essa pessoa vai pregar aqui, não. Porque isso aqui mexeu comigo. Ele não fala assim, mas a gente sabe que é assim. Status ou conforto. Uma vez eu estava
ministrando num lugar, eu fui convidada para dar uma palavra, uma palestra. E numa das minhas falas, eu falei sobre pecados repetitivos, geracionais. E aí eu fui citando algumas coisas e eu falei sobre divórcios repetitivos na família. Bom, o pastor presidente, vamos botar assim, o pastor principal, né? Ele não estava nesse dia. Mas um dos pastores que eu estava, que me convidou, então me enviou a falar sobre esse assunto, né? Era sobre arrependimento e também tinha a ver com libertação. E aí eu falei sobre esse termo, pecados repetitivos. Pois bem, eu sei que chegou até esse pastor, essa mensagem. E ele não só não permitiu mais, né, que trouxesse esse tipo de palavra lá, como ele teve que usar o púlpito. Isso assim, ninguém viu isso, mas eu vi porque quando o profeta sabe que entregou uma mensagem, ele conhece o coração do rei, endurecido. Então ele usou o púlpito para desfazer aquilo que foi pregado. E aí depois eu fui ter conhecimento, algum tempinho depois, eu entendi por que ele rejeitou aquela palavra. Quando eu falei que pecados repetitivos, que eu falei assim, divórcios repetitivos. Porque esse líder espiritual dessa igreja, ele já estava no 3º casamento. Entendeu, gente? Então Deus me usou para levar ali de uma forma estratégica. Eu não sabia. Que às vezes a gente fica igual o Amós, tem misericórdia, Senhor. Mas eu levei uma palavra que confrontou. Nós aqui, olha as concessões, nós aqui não acreditamos assim. Vocês pegaram? Nós não ficamos assim. Então, gente, é sério, o que eu tô trazendo aqui em Amós é algo que isso tá muito lúcido em mim, porque eu passo por essa experiência com o ministério profético, que leva uma palavra de confronto. Tem lideranças que não aceita esse tipo de palavra no púlpito. Porque geralmente a casa dele, a vida dele está comprometida. Vai ficar. Fica no YouTube, tá, gente? Jaqueline, tudo se repetindo. Então, assim, depois eu fiquei sabendo dessa questão. Eu falei, uau. Deus é tremendo, Deus é tremendo. Ele entra onde ele quiser. Ele faz o que ele quer. E ele avisa, acho que é igual o que aconteceu aqui em Amós. E aí, o profeta sacerdote Amazias expulsa ele. Então hoje o expulso, como que te expulsa hoje? É o cancelamento. É o cancelamento. Gente, tá igualzinho. Quando eu leio esses profetas, eu vejo essas coisas acontecendo, eu falo, gente, que loucura. Lideranças de megas igrejas, ou de igrejas grandes, ou de até igrejas, não querem ouvir esse tipo de assunto. De restauração, de libertação, de confronto, de pecados repetitivos, de se arrepender, de herança espiritual. Eles não querem ouvir isso. Porque isso vai confrontar o povo e eles podem perder pessoas por causa disso. É mais fácil dizer, você está no tempo da graça e Jesus já fez tudo por você e tá bom, você pecou, ok. Agora você está em Cristo, nova criação você é. Você vai ler o contexto desse texto, não é sobre isso.
Então a gente está vivendo a mesma coisa, não muda nada. Quando a voz profética, por exemplo, é chamada de radical, exagerada, sem amor. Você está muito radical para essa época. Estamos no tempo da graça, você não precisa mais pregar isso. Isso aí foi lá no tempo dos profetas. Então Amós deixa claro: não sou profeta nem filho de profeta, o Senhor me tomou. Deus levanta vozes que não negociam o altar. Amém? Deus vai levantar vozes que não negociam um altar. E às vezes ele vai ter que te tirar de trás dos bois, de trás da manada, para poder te colocar numa posição para você falar. Esse é muito interessante. Mas o Senhor me tirou do trabalho de andar atrás do gado. Gente, Deus me tirou do trabalho de andar atrás do gado. Isso fala profundamente. Conclusão. Deus avisa antes. Antes dele agir, ele avisa. A intercessão pode suspender juízo. Pode. Então grave isso. Se tu viu uma situação, se tá vendo que tá para acontecer, você fala: Deus tem misericórdia. Por mais que às vezes a pessoa mereça num sentido, né? Que tá ali na rebeldia e tal. Mas fala: Senhor, converte essa alma. Faz que ele se arrependa, Deus. Tem misericórdia. E aí é com Deus. Tá? Deus avisa antes de agir. A intercessão pode suspender juízo, mas o alinhamento não pode ser negociado. Então Deus pode suspender o juízo, mas o alinhamento, pode ver que na hora dele do prumo não teve intercessão ali. Isso mostra pra gente que o alinhamento não tem negociata. Tem que se alinhar. Há um tempo para clamar e há um tempo para alinhar. Tá clamando, Deus está falando para você: se posiciona. Se posiciona dentro dessa casa, se posiciona dentro desse casamento, se posiciona dentro dessa igreja, seu trabalho, seu ministério. Se alinha comigo agora. Tá no vento, tá no... Vambora, é tempo de posicionar então. Tem hora de clamar e tem hora de posicionar. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Abençoe o culto de hoje, né? Os cultos que acontecem agora pela manhã. E vamos seguir em frente. Amanhã voltamos. Hoje é o nosso 26º dia. Estamos caminhando. Eu estou maravilhada com tudo que eu estou vivendo aqui com vocês de conhecimento. Deus abençoe. Vamos lá. Vamos orar a Deus, agradecer Ele por essa manhã. Ora comigo. Repete comigo aí essa oração, tá? Senhor, nós reconhecemos que muitas vezes toleramos pequenas concessões, achando que não trariam consequências. Revela hoje, pelo Teu Espírito, onde o gafanhoto tem tentado roubar a nossa sensibilidade espiritual. Revela, Pai. Onde o nosso altar familiar, a nossa comunhão contigo, está se perdendo. Recebe o nosso arrependimento e nos ensina a vigiar antes que as perdas se tornem irreversíveis. Nos ajuda, Pai. Pai, passa o Teu prumo sobre nós. Pede aí Deus para passar. Passa o Seu prumo sobre nós. Alinha os nossos pensamentos, atitudes, relacionamentos e decisões ao teu padrão. Alinha com o Teu padrão. Levanta em nós um coração quebrantado, sensível e obediente. Que sejamos uma geração que não negocia o altar, que intercede, mas também se alinha, para que o Teu nome seja glorificado, Pai, no céu e na terra.
Deus, te agradecemos por essa manhã, mais esse aprendizado. Deus, cuida da nossa casa, cuida das nossas relações. Nos protege, Senhor, de todo ataque do adversário. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Grande abraço para vocês. Amanhã nos vemos novamente. Compartilha. Quando estiver lá no YouTube, vocês comentam, deixa um comentário lá, tá bom? Chama mais pessoas. E amanhã te espero.